Uma das coisas mais difíceis da vida é continuar acreditando quando nada parece mudar. Tem dias em que eu sorrio por fora, converso normalmente, sigo minha rotina, mas por dentro estou cansado. Cansado de esperar respostas, cansado de lutar batalhas silenciosas. Cansado de fingir que está tudo bem quando só o Senhor conhece o peso que eu estou carregando. E o mais estranho, Deus, é que às vezes eu nem sei explicar o que está doendo. Não é só tristeza, não é só medo, é como se minha alma estivesse desgastada pela demora, pelas decepções, pelas noites mal dormidas pensando no amanhã. Tem momentos em que eu me sinto forte, mas existem outros em que tudo o que eu queria era ouvir tua voz dizendo: eu ainda estou aqui. Pai, eu confesso que em alguns dias minha fé fica em silêncio. Eu oro, mas parece que minhas palavras não saem do teto. Eu tento continuar confiando, mas o coração se distrai com a ansiedade, com as comparações, com a sensação de que a vida de todo mundo está andando, menos a minha. E mesmo assim, no fundo, existe uma parte de mim que ainda acredita que o Senhor não desistiu de escrever a minha história. Por isso eu estou aqui agora, não para fingir força, não para repetir palavras bonitas, mas para falar com sinceridade. Eu preciso do teu cuidado nos lugares da minha alma que ninguém consegue alcançar. Preciso que o Senhor acalme essa mente cansada, esse coração acelerado, essa angústia que aparece sem avisar. Porque às vezes eu continuo de pé por fora, mas por dentro estou quase desistindo. Me ensina a esperar sem perder a esperança. Me ajuda a não endurecer o coração por causa das dores que eu não entendo. Eu não quero me afastar da tua presença só porque o tempo passou e aquilo que eu pedi ainda não aconteceu. Mesmo sem respostas claras, eu escolho permanecer aqui, porque longe de ti eu sei que fico ainda mais perdido. E enquanto essa resposta não chega, fica comigo no processo. Fica comigo nas madrugadas silenciosas. Fica comigo quando ninguém perceber que eu estou lutando uma guerra dentro da minha mente. Porque existe algo dentro de mim querendo acreditar que esse cansaço não será o fim da minha história. Tem momentos, Deus, em que eu tento esconder de todo mundo o que está acontecendo dentro de mim. Eu digo que está tudo bem, continuo sorrindo, continuo seguindo minha rotina, mas o Senhor vê aquilo que ninguém vê. O Senhor conhece o peso que eu carrego em silêncio, os pensamentos que me cansam, as preocupações que tiram minha paz antes mesmo do dia começar. E o que mais dói não é só a luta, é sentir que estou enfrentando tudo isso há tempo demais. Às vezes eu olho para a minha vida e penso que deveria estar mais forte, mais firme, mais confiante, mas existem dias em que eu simplesmente me sinto esgotado. Como alguém tentando permanecer de pé enquanto o coração perde forças aos poucos. Pai, eu não quero viver preso nessa ansiedade constante. Eu não quero passar os dias sobrevivendo emocionalmente, fingindo tranquilidade enquanto minha mente está acelerada por dentro. Por isso hoje eu coloco diante de ti tudo aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Cada medo escondido, cada insegurança, cada oração que eu fiz chorando e ninguém ouviu. Porque eu sei que o Senhor não despreza um coração cansado. Mesmo quando eu não tenho palavras bonitas, mesmo quando minha fé parece pequena, ainda assim o Senhor continua perto. E talvez seja isso que eu mais precise lembrar hoje. Eu não estou sozinho nessa batalha silenciosa. Deus, entra nos lugares da minha alma que ficaram feridos pelas decepções. Toca nas áreas da minha vida onde o desânimo começou a crescer devagar. Eu não quero deixar a tristeza criar raízes dentro de mim. Eu não quero me acostumar a viver sem esperança. Renova em mim aquela paz que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. E se a resposta ainda vai demorar, me ajuda a não desistir no meio do caminho. Me ajuda a continuar acreditando mesmo quando tudo parece parado. Porque no fundo, eu sei que o Senhor continua trabalhando até nos dias em que eu não consigo perceber nada acontecendo. Talvez hoje eu esteja cansado,
Mas eu ainda escolho permanecer na tua presença, porque toda vez que eu penso em desistir, existe algo dentro de mim dizendo que o Senhor ainda não terminou essa história. Se essa oração falou com você, escreve: Deus, eu ainda confio em ti. Existem feridas, Deus, que eu aprendi a esconder tão bem, que às vezes até eu finjo que já superei. Mas quando a noite chega e tudo fica em silêncio, os pensamentos voltam, as lembranças voltam e aquele peso aparece de novo dentro do peito. Eu tento ser forte o tempo inteiro, mas a verdade é que tem dias em que eu só queria descansar a alma por alguns minutos. Porque cansa lutar batalhas que ninguém vê, cansa carregar preocupações sem saber como resolver, cansa tentar manter a fé enquanto a mente cria 1000 cenários difíceis ao mesmo tempo. E eu sei que não deveria viver tão preso ao medo, mas às vezes ele entra devagar, e quando percebo, já roubou minha paz de novo. Pai, eu preciso tanto da tua presença agora, não como algo distante ou religioso, mas como abrigo real para esse coração cansado. Eu preciso sentir que o Senhor continua segurando minha mão, mesmo nos dias em que minha fé enfraquece. Porque existem momentos em que eu oro baixinho, quase sem forças, esperando apenas um pouco de alívio dentro da alma. E mesmo quando eu me sinto perdido, o Senhor continua me conhecendo completamente. O Senhor vê as lágrimas que eu seguro para ninguém perceber. Vê o peso que eu escondo atrás de respostas automáticas como "está tudo bem". Vê o quanto eu tenho tentado continuar mesmo cansado por dentro. Hoje eu não quero pedir riquezas, nem reconhecimento, nem respostas imediatas. O que eu mais preciso é de paz. Paz para dormir sem ansiedade. Paz para respirar sem sentir esse aperto constante no peito. Paz para confiar que a minha vida não saiu do controle das tuas mãos. Me ensina a desacelerar a mente. Me ajuda a parar de carregar sozinho aquilo que eu deveria entregar ao Senhor. Porque eu percebo que grande parte do meu cansaço vem da tentativa de controlar coisas que só Deus pode resolver. E no fundo, eu só quero voltar a sentir segurança na tua presença. Mesmo sem entender tudo, eu escolho continuar aqui. Escolho continuar orando, escolho continuar acreditando que existe esperança depois desse tempo difícil. E talvez essa seja a maior prova de que o Senhor ainda está sustentando meu coração em silêncio. É estranho como a gente consegue continuar funcionando mesmo estando emocionalmente cansado. O corpo levanta, a rotina continua, as pessoas ao redor nem percebem. Mas dentro da alma existe uma luta constante acontecendo. E às vezes, Deus, eu sinto exatamente isso. Como se eu estivesse tentando permanecer forte por fora, enquanto meu coração pede socorro em silêncio. Tem dias em que eu me comparo com outras pessoas e penso que estou atrasado na vida. Parece que todo mundo está avançando, realizando sonhos, encontrando respostas, enquanto eu continuo esperando. Esperando mudanças, esperando portas se abrirem, esperando aquela oração que eu fiz tantas vezes finalmente acontecer. E eu confesso que essa espera mexe comigo, porque o tempo passa, os pensamentos aumentam e a ansiedade tenta me convencer de que nada vai mudar. Em alguns momentos, eu até sorrio normalmente, mas por dentro minha mente está cansada de carregar tantas preocupações ao mesmo tempo. Mas hoje, Pai, antes que o medo fale mais alto outra vez, eu quero silenciar meu coração diante da Tua presença. Quero lembrar que o Senhor não trabalha no meu tempo limitado. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua movendo coisas que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso eu entrego ao Senhor essa sensação de atraso, essa angústia escondida, essa pressa que tem roubado minha paz. Eu não quero viver comparando minha caminhada com a de ninguém. O Senhor conhece minha história inteira. Conhece minhas dores, meus processos, minhas orações silenciosas e até as lágrimas que nunca contei para ninguém. E talvez o que eu mais preciso entender hoje é que esperar não significa ser abandonado.
O silêncio não significa ausência. O processo não significa fim. Porque enquanto eu penso que estou sozinho tentando sobreviver emocionalmente, o Senhor continua cuidando de detalhes que eu nem consigo perceber agora. Então me ajuda a descansar o coração. Me ajuda a confiar mesmo quando minha mente quiser correr na frente do teu tempo. E se hoje eu ainda não vejo respostas, me dá forças para continuar caminhando sem perder a esperança. Porque no fundo da minha alma, eu ainda acredito que o Senhor está preparando algo maior do que eu consigo entender neste momento. Se essa oração representa a sua vida hoje, comenta: Deus, eu entrego o meu tempo em tuas mãos. Porque houveram noites em que eu me senti sozinho demais. Dias em que o medo parecia maior que minha fé. Momentos em que eu tentei encontrar respostas e só encontrei silêncio. Mesmo assim, de alguma forma, o Senhor não me deixou cair completamente. Mesmo quando minha oração foi fraca, o teu cuidado continuou me alcançando. Hoje eu não quero olhar apenas para aquilo que ainda falta. Quero lembrar de quantas vezes o Senhor já cuidou de mim sem que eu percebesse. Quantas portas o Senhor fechou para me proteger. Quantas vezes algo deu errado, mas depois eu entendi que era livramento. Quantas vezes eu achei que seria o fim e ainda assim o Senhor me fez continuar. Então, Pai, se existe algo dentro de mim quebrado pelo cansaço, restaura com teu amor. Se existe medo ocupando espaço demais no meu coração, remove aos poucos e coloca tua paz. Eu não quero mais viver dominado pela ansiedade, pelo excesso de pensamentos, pela necessidade de controlar tudo. Hoje, eu só quero descansar na certeza de que o Senhor continua cuidando da minha vida. E mesmo que amanhã ainda existam lutas, eu quero enfrentá-las diferente. Não sozinho, não desesperado, não sem direção, mas com a confiança de que existe um Deus caminhando comigo em cada detalhe do processo. Um Deus que conhece minhas lágrimas, entende minhas dores e continua escrevendo minha história, mesmo nos capítulos que eu não compreendo. Talvez eu ainda não veja tudo mudando agora. Talvez algumas respostas ainda estejam chegando no tempo certo. Mas dentro de mim existe algo começando a florescer outra vez. Esperança. E depois de tanto tempo lutando em silêncio, sentir esperança de novo já é um milagre que só o Senhor poderia fazer nascer dentro do meu coração. Se você ainda acredita que Deus está trabalhando mesmo em silêncio, comenta: minha esperança vem do Senhor. Talvez nada tenha mudado ao meu redor enquanto eu fazia essa oração. Talvez os problemas ainda existam, talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, talvez amanhã eu ainda precise enfrentar batalhas que continuam pesando dentro da minha mente. Mas existe algo diferente acontecendo no meu coração neste momento. O desespero já não ocupa o mesmo espaço. A ansiedade já não fala tão alto quanto antes. E mesmo sem entender tudo, eu sinto tua presença me sustentando outra vez. Pai, obrigado porque o Senhor nunca me abandonou, nem nos dias em que eu achei que estava sozinho. Obrigado porque enquanto eu chorava em silêncio, o Senhor estava perto. Enquanto eu tentava parecer forte para todo mundo, o Senhor enxergava minhas fraquezas sem me julgar. Enquanto minha fé enfraquecia, o teu amor permanecia firme, me segurando. Hoje eu entrego definitivamente ao Senhor tudo aquilo que estava pesado demais para carregar sozinho. Entrego meus medos sobre o futuro, entrego minha ansiedade, entrego minhas frustrações, minhas noites difíceis, meus pensamentos acelerados e até as perguntas que continuam sem resposta, porque eu entendo que não consigo controlar tudo. E talvez seja exatamente por isso que eu preciso confiar mais profundamente em Ti. Me ensina a descansar sem culpa. Me ensina a esperar sem perder a esperança. Me ensina a não deixar que o medo do amanhã roube a paz do hoje. Eu não quero viver preso à preocupação constante. Quero viver lembrando que o Senhor continua sendo Deus, até nos dias em que minha vida parece confusa demais.
E se em algum momento eu voltar a me sentir fraco, cansado ou perdido outra vez, me faz lembrar desta oração. Me faz lembrar que eu sobrevivi aos dias que pensei que me destruiriam. Me faz lembrar que o Senhor esteve comigo em cada lágrima escondida, em cada madrugada silenciosa, em cada batalha que ninguém viu. Porque olhando para trás agora, eu percebo que não foi minha força que me trouxe até aqui. Foi a tua graça me sustentando o tempo inteiro. Então eu termino essa oração com o coração mais leve. Não porque tudo foi resolvido instantaneamente, mas porque eu sei que não estou caminhando sozinho. O Senhor continua comigo no processo, continua cuidando de mim nos detalhes invisíveis, continua trabalhando até no silêncio. E talvez hoje a única coisa que eu precisava ouvir era isso. Eu ainda vou ficar bem, não porque a vida é fácil, mas porque o Senhor jamais abandonará aqueles que colocam a esperança em tuas mãos. Se essa oração tocou seu coração, comenta: Deus esteve comigo o tempo todo.